Hoje nós temos aqui mais uma noite do Conselho, reiterando os agradecimentos a esse convite que a diretoria da Seção Bahia dirigiu ao Conselho da Seção Bahia para apresentar, em muitas ocasiões, um dos capítulos do Seminário de Milé, esse Parceiro Sintoma. E hoje nós vamos ter a apresentação de Paulo Gabriele, do nosso colega Paulo Gabriele, que vai apresentar o capítulo 8, apresentar e comentar o capítulo 8, o conceito de gozo. Então, Paulo, a palavra é sua. Boa noite a todos, então. Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma leitura, espero que vocês tenham tido acesso ao curso O Parceiro Sintoma e tenham feito uma leitura desse capítulo 5, que me parece, o capítulo 8, na verdade, o conceito de gozo, e me parece um ponto de torção, um ponto essencial para pensarmos o que Millet está, em 1998, trabalhando em relação ao gozo. Então, Millet ainda vai se dedicar à leitura do capítulo 5 do Seminário Concordo, mas ainda a outra satisfação. E a proposta de Millet, que eu achei que é o motivo principal para que ele desenvolva esse tema nesse capítulo sobre o conceito de gozo, é que ele está querendo demonstrar a mudança necessária que indica uma nova visão do gozo, passando da concepção de um gozo como excluído para a de um gozo, como podemos dizer, que está em todas as partes e que justifica que se passe a onipresença do gozo. Então, essa questão de um gozo excluído e um gozo em todas as partes, eu acho que é o fio norteador desse capítulo. Ele atribui grande parte da noção, ele diz assim, do que tínhamos de gozo em 1998. Então, vamos ter que situar um pouco as questões nessa época, embora ele vá depois vai discutir a questão do Ancor e até outras coisas mais adiante, mas me parece que ele está dirigido para 1998. E ele está dizendo que a noção que se tinha de gozo nessa época é uma noção que surge do Seminário da Ética na Psicanálise, que tem um efeito de eco sobre a tese apresentada no capítulo 5 do Seminário Mais Ainda. Então, ele resgata uma passagem de Lacan para afirmar haver um mútuo esclarecimento entre Aristóteles e Freud. Ele quer discutir as questões, portanto, da ética, da conduta e do prazer no que diz respeito à relação com o gozo, e até o ponto de encontrar alguma semelhança entre os dizeres de Freud e Aristóteles. Ele chega à conclusão que esses dois seminários poderão ter um mútuo esclarecimento, um em relação ao outro, o Ancor e a Ética da Psicanálise. Nesse sentido, ele vai desenvolver a tese da mudança do conceito de gozo, para que possa orientar o tema do parceiro sintoma, que é o tema do curso dele. Assim, ele pretende esclarecer sua proposta do parceiro sintoma, definindo e descrevendo o que ele concebe sob esse termo. Então, eu cito Millet. Parceiro sintoma é um convite a situar o parceiro em termos de gozo, quer dizer, não em termos de interlocução. O parceiro aqui não é tanto aquele que responde ao que falta, quanto o que se insere no processo sintomático, enquanto esse processo desprende do gozo àquele que não podemos mais chamar de sujeito, porém ao qual devemos ampliar a base até qualificá-lo de ser falante, quer dizer, incluir aí seu corpo de gozo, e ao que, seguindo Lacan, chegaremos a qualificar de ser.
Então, veja que ele amplia muito, né? Ele começa a falar e ampliar as noções que se tem de gozo em 1998, a partir do Seminário da Ética. Para situar o gozo, Millet, então, vai comparar as duas formas como Lacan usa dos dizeres de Aristóteles, tanto no Seminário da Ética, como no Ancor, no Mais Ainda. Então, ele vai fazer comparações e oposições encontradas entre o pensamento de Freud e o pensamento de Aristóteles, assim como a respeito das concepções de gozo apresentadas nesses dois seminários. Para entender a complexidade desses argumentos, é necessário um esforço de síntese muito grande das interpretações que Millet faz. É uma tarefa que se torna bastante difícil na medida em que a gente está discutindo, além de discutir o pensamento de Millet sobre Freud, como ele lê Freud, a gente está discutindo também, ou está, pelo menos, se aproximando das ideias do pensamento de Aristóteles. Então, vocês vejam que é algo de uma complexidade que vai tendo uma ascensão, um crescimento ascendente, né? Segundo Millet, a concepção de gozo, no momento do curso do Parceiro Sintoma, se fixava no que se tinha aprendido da leitura do Seminário da Ética, e sua proposta é demonstrar essa mudança de perspectiva trazida pelo seminário Mais Ainda, e para isso ele vai exatamente utilizar o capítulo 5 do seminário Mais Ainda para sustentar a tese da mudança de paradigma. Portanto, o balizamento do conceito de gozo, nessa época, é necessário para promover a mudança da formação do analista, já que nós, segundo ele, em 1998, nós tínhamos uma concepção de gozo sustentada pelo que sabíamos do Seminário da Ética, e promover essa mudança na formação do analista e, consequentemente, na clínica, na abordagem clínica. Para ajudar a situar o gozo, ele busca em Aristóteles, como aparece no primeiro seminário, a referência retirada do livro 7 da Ética Nicômaco, que trata do vício, da intemperança e da bestialidade. O que é importante, que eu achei importante destacar, é como Aristóteles deixa de lado da consideração ética a bestialidade, para considerá-la um excesso pelo que tem de demasia, pelo que a bestialidade traz em demasia. Então, Aristóteles isola o campo da bestialidade. Ele vai trabalhar na ética em cima das questões do vício e da intemperança, e tira a questão da bestialidade, exclui a questão da bestialidade do campo da ética. E diz que é um campo tão monstruoso, é um campo é separado pela monstruosidade que ele apresenta, que é deixado de lado e não deve ser abordada porque ele acha que é rara na espécie humana, diz Aristóteles, a tal ponto que se encontra principalmente entre os bárbaros. Millet comenta que se tivéssemos que traduzir esse campo enigmático da bestialidade para nossas categorias, poderíamos dizer que o que se deixa de lado é propriamente o registro sádico. Então, vocês veem que Aristóteles deixa o registro que nós consideramos como registro sádico de lado da análise que ele vai desenvolver a respeito da ética. Nesse momento, Millet apresenta a lista que Aristóteles traz sobre as bestialidades, que vai do fazer abortar as mulheres grávidas para devorar os fetos que arrancava de seus ventres, até os gostos ferozes e dignos dos brutos, como aquele do escravo que comeu o coração de seu companheiro de escravidão. Então, veja que a bestialidade não é pouca coisa. É realmente um excesso que Millet coloca no campo da monstruosidade. Que Millet não, que Aristóteles coloca no campo da monstruosidade. Segundo Millet, é uma escolha desse ponto de partida feita por Lacan na ética da psicanálise. Ele escolhe esse ponto de partida. Eleger o movimento pelo qual Aristóteles, e, no fundo, nós mesmos, analistas,
deixamos de lado, evitamos o campo que está assim circunscrito com uma espécie de isso não. Ou seja, é tão excessivo que ele acha que até os analistas, nesse período, nessa época, deixavam de lado esse campo. Por outro lado, o campo da moral de Aristóteles contempla especialmente os sujeitos que, sem dúvida, têm maus costumes, porém que podem adquirir os bons costumes. Então, a intemperança e o vício são os maus costumes, mas são sujeitos que podem adquirir, portanto, bons costumes. E essa moral prática, que se apoia na fé, na dinâmica dos costumes, com fins de adestramento, de educação, e com a finalidade de adquirir bons hábitos. Lacan, em seu seminário Mais Ainda, vai colocar essa ideia de Aristóteles como a moral do mestre. Uma moral que se baseia na possibilidade de controlar, e a bestialidade aparece desse modo como que escapa à hegemonia do controle. Aqui se pode estabelecer claramente a oposição de Aristóteles e Freud. Enquanto que Aristóteles isola o campo da bestialidade e acredita no aprendizado dos bons costumes, Freud lida exatamente com os desejos que temos, às vezes, testemunho somente através das fantasias, desse tema, desse campo sádico, e que estão em primeiro plano na experiência analítica. E, por outro lado, não encontramos em Freud nenhum apelo aos bons costumes. Porém, os dois têm em comum a noção elementar de que o homem busca a felicidade. Tanto Aristóteles quanto Freud sustentam essa noção da busca da felicidade pelo homem. Entretanto, esse traço em comum destaca a diferença de abordagem de cada um deles. Enquanto para Freud nada no homem nem no mundo está preparado para essa felicidade, Aristóteles acredita na harmonia e, para essa felicidade, convida a aproximar-se da natureza. Uma natureza que precisamente exclui o contranatural da monstruosidade. A gente poderia dizer que Aristóteles acredita que a relação sexual existe. Aristóteles, tal 2, chamado assim, como ele é apresentado por Lacan, já agora no seminário 20, para comparar com o pensamento de Freud, tem um desdobramento diferente, embora isso não implique em contradição. Millet diz que, apesar dessa ampliação, Lacan põe em evidência uma oposição diferente entre Aristóteles e Freud, precisamente sobre a definição do prazer, como cada um define o prazer. Cito Millet. Em Aristóteles, o prazer está definido pela atividade. Diz Aristóteles, é uma atividade da forma de ser de acordo com a natureza. Se vocês estão de acordo com a natureza, se esta é a sua maneira de ser, não há por que ir contra. Pelo contrário, ponha-se de acordo com as suas possibilidades, em sua medida, e se vocês são ativos de uma maneira não inibida, não travada, e a falta de travas é, para Aristóteles, essencial no que diz respeito ao prazer, pois bem, essa atividade é, então, o prazer mesmo. Chega ao ponto de que encontramos em Aristóteles essa expressão, o prazer, ou dito de outro modo, a atividade. Então, para Aristóteles, o movimento, a atividade é o prazer. A busca do prazer se constitui na própria atividade. Lacan evoca, ao final do capítulo, de A Outra Satisfação, indicando um valor do movimento em Aristóteles, que as necessidades se satisfazem através do movimento. É aqui que, segundo Millet, Lacan vai encontrar a oposição com o prazer em Freud. De fato, o prazer em Freud se apresenta como uma forma de fazer frente a uma excitação que se apresenta ao aparelho psíquico como um movimento e que se dirige à descarga. Porém, essa atividade em Freud, quando se trata do prazer, toma essencialmente a forma de uma evitação. O princípio do prazer só se evoca
em relação à excitação que chega e ao movimento que essa excitação provoca para evadir-se dela. Então, vejam que há uma diferença fundamental. Enquanto que Aristóteles pensa que a atividade já é a busca do prazer, segundo Millet e Lacan, Freud teria uma concepção onde aparece uma excitação, mas essa excitação leva a um movimento que seria procurar evadir-se da excitação, e esse movimento de evadir-se da excitação seria o prazer, o princípio do prazer. Millet diz que em Aristóteles o prazer é sempre um plus de movimento, enquanto que em Freud o princípio que condiciona o prazer consiste, pelo contrário, em levar esse plus a zero. Isso é o que se pode debater, se Freud realmente pensava assim, mas é o que Millet traz como uma argumentação da diferença do pensamento de Freud e de Aristóteles. Assim toma forma a matriz das frequentes comparações entre Aristóteles e Freud, que consiste em dizer que, de certa maneira, Freud está na trilha de Aristóteles. Freud toma dele seu conceito de prazer, como todo mundo, porém, ao mesmo tempo, dá uma curiosa virada, porque o que ele chama prazer não seria para Aristóteles para nada um prazer. Não seria, depois de tudo, mais que uma atenuação da dor. Millet conclui que a prevalência em Freud desse gesto de evitação, onde um certo não mais para o prazer, onde há uma instância de um limite, de uma barreira, que preserva e que projeta para diante a zona de excesso, e é tomada por Lacan no capítulo 5, está destinada a enganchar a concepção de prazer em Aristóteles com a sexuação masculina. A conclusão desse capítulo é para dizer que Aristóteles pensa o prazer do lado masculino. Aí vamos ver a questão das fórmulas da sexuação e como é que isso é pensado em Lacan. Anunciando a diferença radical com o que ocorre do lado da mulher, e que está totalmente ausente na ética da psicanálise. Lacan coloca essa constatação no topo desse capítulo 5 e atribui a um dos dois sexos essa construção do excesso e da barreira, que condiciona uma evitação. O Seminário 20 anuncia que tanto Aristóteles quanto Freud, diz Millet, filosofam essencialmente sobre o gozo fálico, o único que há, salvo aquele que está do lado da mulher. Isso quer dizer que não há a esse respeito um paralelo que se possa fazer entre o gozo fálico e o gozo feminino. Lacan chama o gozo fálico de o cume do gozo autoerótico. Essa lógica conduz Lacan, em definitiva, a distribuir esse gozo fálico aos dois sexos. Vemos isso naquele capítulo do seminário do Ancor, nas fórmulas da sexuação. E, portanto, a separar, com relação a esse gozo fálico autoerótico, o gozo masculino e o gozo feminino. Eu vou pedir a Pablo para colocar o primeiro esquema, Pablo, que eu passei para você, se possível, que é o esquema que Millet traz em relação a isso. Então, vocês verificam aí que o gozo fálico vale para os dois sexos enquanto autoerótico. Então, está ali em cima o gozo fálico, preservado para os dois sexos. Por outro lado, pode distinguir-se um gozo masculino, esse JM, e o gozo feminino, esse JF. Um articulado ao objeto A, o gozo masculino, e o outro ao significante do outro barrado. Segundo Millet, então, nós temos, então, por um lado, um gozo. Pode deixar, Pablo. Falta uma partezinha para concluir. Temos, por um lado, um gozo para os dois sexos, que é o gozo fálico. O gozo fálico, está lá a letra Φ. Em seguida,
A outra posição, que me parece que ele está se referindo aí ao gozo masculino e ao gozo feminino, demonstrando a relação do gozo masculino com o objeto A e o gozo feminino com o significante de abarrado, e uma outra satisfação, que é o gozo da fala. Então, na verdade, se Millet diz, se contamos bem, são 4 gozos distintos para repartir: o gozo fálico, o gozo masculino, o gozo feminino, o terceiro, e o gozo da fala, o quarto. O campo do gozo. A tese de Millet, portanto, já disse que se trata de reformular para os analistas o conceito lacaniano de gozo, como foi aprendido no Seminário da Ética. É um enfoque do qual poderíamos dizer que se trata do gozo visto do lado masculino, no Seminário da Ética. Esse conceito é abordado no campo da coisa, das Ding, palavra retirada de uma frase do texto freudiano intitulado O Projeto. Pode tirar, Pablo. Segundo Millet, se trata de um gozo que podemos dizer que está essencialmente localizado, entrando em contraste com o que é formulado no capítulo 5 do Seminário 20, quando, concernindo a outra satisfação, o gozo não se apresenta para nada localizado. Ao contrário, pode ser evocado como estando em todos os lugares, evidenciando sua característica de onipresença. Então, o ponto central é, no Seminário da Ética, Millet acha que a abordagem é de um gozo localizado em das Ding, e que o Seminário da Ética, com a apresentação do capítulo 5, onde Lacan fala de uma outra satisfação, a satisfação da fala, o gozo passa a está em todos os lugares, o que se pode dizer que tem uma característica de onipresença. Na ética da psicanálise, o gozo aparece como um campo, em certa medida, limitado, separado, evitado, um campo determinado pelo próprio princípio do prazer, enquanto retorno a uma excitação zero. Aqui Millet apresenta o motivo principal, para escrever esse capítulo do curso, do parceiro sintoma. Ele diz: como nos formamos nessa concepção, nessa primeira concepção da ética, não nos damos conta do peso que tem, que não se chega ao gozo senão por uma transgressão. Então, ele está apontando para essa ideia de transgressão e que aparece repetidamente nos livros, no Seminário da Ética, inclusive um dos capítulos, um dos capítulos que existem no Seminário da Ética, traz a palavra transgressão, que foi colocada por Millet lá como o título do capítulo. Me parece que essa é a mudança de perspectiva que está em causa com relação ao gozo. Isso é o que eu penso. Seria uma pergunta: existiria outra maneira de conceber o acesso ao gozo, que não seja pela via da transgressão? No Seminário da Ética, o gozo aparece como um campo, em certa medida, limitado, separado, evitado, e o termo transgressão aparece com muita insistência, precisamente porque o gozo aparece como um campo no qual só temos acesso por uma passagem ao mais além, por um forçamento. Lacan põe a ênfase na barreira que constitui o princípio do prazer em relação ao gozo. Então, o modelo, primeiro, é que, na verdade, o princípio do prazer faz uma barragem ao gozo. É um modelo que a gente tem em relação, por exemplo, à constituição do desejo como defesa frente à pulsão. Millet diz que, desse modo, ele mesmo chegou a introduzir o gozo a partir de sua antinomia com o prazer. Então, há uma oposição, nesse período, entre prazer e gozo. Para Freud, o princípio do prazer aparece como condicionando uma homeostase, um equilíbrio, uma estabilidade, enquanto o gozo, pelo contrário, abala a homeostase. Essa oposição entre o prazer de um lado e o gozo do outro lado, também vai precisar de uma retificação. Na ética da psicanálise, encontramos a noção de forçar o acesso à das Ding, a coisa.
que considera como, eventualmente, esse forçamento um privilégio do artista ou do sacrifício. De certa maneira, se pensa o gozo a partir do modelo do desejo como vontade de gozo, isto é, um desejo verdadeiramente sério, um desejo decidido que não seja vacilante. É esse o modelo que define o gozo nessa época, ou pelo menos, diz Millet, o modelo que daria acesso ao gozo. É exatamente nesse contexto que se insere a fantasia, como o operador que permite aceder ao campo do gozo, que permite o desejo ir mais além da barreira do que constitui o princípio do prazer. Pablo, por favor, no esquema 2, só para demonstrar essa oposição, um esquema simples, onde aparece o prazer, duas barras, configurando uma oposição com o gozo, com o J, da jouissance. É só para mostrar que essa oposição é que tem que ser, de alguma forma, revista. Pronto, Pablo, pode retirar, por favor. A fantasia, na função de operador, permite transformar, mediar o gozo em sua relação com o prazer. Pode-se dizer que essa é a forma habitual de acentuar a função da fantasia como uma espécie de instrumento de atenuação da satisfação pulsional em sua forma bruta. Entretanto, essa ênfase econômica da fantasia, que privilegia a relação do gozo com o prazer, esconde nessa operação também chama a atenção um aparecimento de algo a mais, que é um sujeito que se desprende do gozo. Ou seja, pensar na ideia dessa oposição da fantasia, do prazer em relação ao gozo, esconde algo que é muito importante para Lacan, que é essa ideia de que, nesse contexto do gozo, aparece um sujeito. Como diz Lacan no Seminário 11, ao comentar sobre a pulsão parcial e seu circuito, é necessário observar que o que há de novo nessa história é ver aparecer ali um sujeito, o sujeito da pulsão, que poderia não aparecer, mas aparece, no caso do ser falante, um sujeito que é o sujeito da pulsão, nesse contorno da pulsão em relação ao objeto. Essa observação abre a possibilidade de pelo menos duas considerações. Primeira, a definição de um sujeito como aquilo que o significante representa para outro significante, que continua válida, mas ela carrega o preconceito de que ele seja instrumento para barrar o gozo, que o significante, portanto, é aquilo que representa o sujeito para outro significante, traz no bojo dessa concepção um preconceito de que o significante serve como barreira ao gozo. A ideia do simbólico fazendo barreira, fazendo como defesa frente ao real. Essa interpretação é totalmente condizente com o contexto da ação, função simbólica, como uma espécie de defesa frente ao real. Dito de outra maneira, está totalmente coerente com a ideia de que o acesso ao gozo somente é possível pela transgressão. Então, veja que é uma coisa muito inteligente a forma como Millet vai organizando as ideias, situando um determinado modelo em contraposição a um outro modelo que ele quer apresentar. E essa nova leitura que Millet propõe, ele utiliza como argumento a outra satisfação, onde encontramos a onipresença do gozo. A questão deve ser formulada a partir do seguinte: como é possível abandonar ou, ao menos, relativizar a ideia de um gozo localizado? Para isso, se torna essencial reformular essa concepção do outro, do grande outro, como lugar do significante, território da dimensão simbólica, e introduzir a noção de sua inconsistência e da impossibilidade no universo do discurso. É necessário insistir
tanto na incompletude como na inconsistência do outro, como nessa impossibilidade do universo do discurso do outro, do grande outro. Essa reformulação já está proposta no seminário 20, quando Lacan diz que o outro, isso é uma citação de Lacan, o outro deve, por um lado, ser novamente martelado, espedaçado, para que tome seu pleno sentido, sua ressonância completa. Por outro lado, convém colocá-lo como termo, que se baseia no fato de que sou eu que falo, que só posso falar de onde estou, identificado a um puro significante. Nesse mesmo seminário, antes dessa citação, encontramos uma afirmação de Lacan que amplia o conceito de significante, passando a ser concebido como aquilo que se situa, Lacan diz assim, essa é uma citação de Lacan, o significante se situa no nível da substância gozante. Então, o significante não é somente mais aquilo que faz barreira ao gozo. Ele se situa no nível da substância gozante. O significante é a causa do gozo. Veja, não é somente barreira, é a causa do gozo. Tá? No seminário 20. Trata-se de uma ampliação do conceito que inicialmente restringia a função do significante como barreira de gozo e aquilo que faz parar o gozo, para agora também incluir a função de causa de gozo. Não, o significante não perde a sua função de termo, de fazer barreira ao gozo, mas se amplia para também o significante como causa de gozo. Voltemos ao embaraço de Miller. Uma leitura do capítulo que trata sobre o gozo e a necessidade de sua reformulação demonstra o uso que faz Lacan das categorias freudianas com o objetivo de insinuar, inscrever o gozo, que não é um conceito desenvolvido por Freud. Então, Miller, nesse capítulo, ele vai inserir várias categorias freudianas, como, por exemplo, a elaboração do aparelho psíquico, processo primário e secundário, assim como sua equivalência com os princípios do prazer e realidade, e principalmente se baseando na leitura do projeto e do capítulo 7 de interpretação dos sonhos. Coloca em relevo a oposição entre o princípio de prazer e o princípio de realidade, de maneira equivalente à tese de Lacan no Seminário da Ética da Psicanálise, assim claramente explicitada. Veja que a noção é sempre uma noção de que há algo em oposição. Lacan vai dizer no Seminário da Ética, cito Lacan, minha tese comporta com efeito que a lei moral se afirma contra o prazer. Então, aqui a oposição aparece entre a lei moral e o prazer. Que a lei moral, o mandamento moral, a presença da instância moral, podemos ler aí a ideia do simbólico, é aquilo por meio do qual, em nossa atividade, enquanto estruturada pelo simbólico, se presentifica o real como tal, o peso do real. É sobre essa oposição que se assenta a questão do prazer fazendo barreira ao gozo. Logo se agrega a oposição entre o princípio de realidade como equivalente ao progresso simbólico do aparelho psíquico, fazendo barreira ao princípio do prazer que visaria a descarga imediata dos estímulos. Entretanto, essa oposição entre princípio de realidade e princípio de prazer já é desmontada por Lacan desde o Seminário 2, quando ele diz que, quando ele concebe que o princípio de realidade é um princípio de prazer retardado. O princípio de realidade não é senão uma versão do princípio do prazer. Essa identidade entre os dois princípios, portanto, entre o princípio de prazer e o princípio de realidade, deixa aberto um lugar. Já não se pode mais fazer essa oposição a partir daí, já que apenas o princípio de realidade é uma versão do princípio do prazer. Então, essa oposição desaparece. E essa identidade dos dois princípios, portanto, deixa em aberto um mais além que venha constituir uma nova oposição ou não venha constituir uma nova oposição. Acho que essa é a aposta do Miller. Se constitui uma nova oposição ou não se constitui uma nova oposição.
permanece permeável a ideia de um gozo que não esteja em conflito, que não seja rechaçado e que possa encontrar outras vias de manifestação. Millet conclui: ao deslocar o simbólico deste lado, é o que realiza precisamente o capítulo de A Outra Satisfação, ao situar o real nesse ponto, nessa dança de etiquetas, de oposições, o que permanece constante é esse esquematismo das oposições, o esquematismo dessa gravitação ao redor de um lugar recusado. Então, a mudança de perspectiva me parece que é sair do modelo descritivo de oposições para tentar ver como pode ser abordado o gozo fora do modelo das oposições, fora de um modelo do conflito. E aqui eu termino nesse momento para a gente poder ver se é possível discutir ou recolher alguma ideia sobre esse tema. Ok. Obrigada, Paulo, pela sua exposição tão consistente, onde, pegando desde Aristóteles com Freud, chega a percurso de Freud com o próprio Freud, com Lacan, até chegar ao último ensino de Lacan, onde o conceito de gozo sofre, né, uma grande alteração da exclusão para a onipresença. Então, está aberta aí a discussão para quem quiser se pronunciar. E você, Paulo, como está apresentando, você entra no momento que você achar que deve. Oh, ok. Tá bom? Então, quem quiser, vamos em frente. Complementando os principais seminários que aparecem aí, são o Seminário da Ética, que faz parte do primeiro ensino de Lacan, e o Mais Ainda, sendo que os seminários próximos, tanto ao Seminário da Ética quanto ao Seminário Mais Ainda, também fazem parte desse percurso. Mas esses foram os trazidos por Millet como os mais significativos. Então, acho que é um momento interessante da gente rever e refletir sobre esse conceito de gozo e que repercussões tem na prática clínica, né? Um outro ponto que destacado foi a onipresença do gozo. Carla, você quer dizer alguma coisa? Apareceu aí sua imagem, vamos lá. Sim, eu pensei em comentar sobre a discussão que nós tivemos quando nos reunimos para poder conversar sobre esse capítulo e a apresentação de Paulo a respeito da diferença entre o gozo fálico e o gozo da fala. Então, foi interessante que depois essa discussão se seguiu, né? A gente seguiu com essa investigação entre os membros do conselho. E aí, se Paulo puder comentar algo sobre isso, a Analícia também, que participou ativamente dessa discussão, eu acho que é um ponto interessante para a gente avançar. Não só nós, como as outras pessoas também, né? Que quiserem. Analícia, você tinha falado que em algum momento se lia gozo da palavra. Você falou isso hoje até no seminário, 11 horas, no seminário da segunda clínica, mas que teria sido aí, no caso, uma dificuldade com a tradução, que mudaria muito
isso que nós não conseguíamos entender bem, o gozo da palavra na nossa discussão. E ficou mais claro quando se falou do gozo da fala. Eu queria, então, que você também completasse isso que você nos esclareceu hoje. É uma questão que tem a ver um pouco com a tradução, porque se você observar, o esquema que Paulo colocou foi gozo fálico, gozo masculino, gozo feminino e gozo da fala. Miller coloca o gozo da palavra, mas é como está traduzido no seminário de Miller. Em Lacan, não tem, nem no seminário 20, nem no 19 que a gente olhou, não existe a referência ao gozo da palavra, e sim ao gozo da fala, se referindo ao gozo da fala não articulada, antes da linguagem, né? Então, esse gozo da fala, da palavra falada, é alguma coisa assim. Foi uma questão de tradução que, depois que nós estudamos, que visitamos aí o capítulo, que Miller comenta os textos de Lacan, mas em Lacan não está gozo da palavra, está gozo da fala. Quer dizer, a referência está à fala. Foi por isso, exatamente, por a gente já ter discutido essa questão no Conselho, de que eu tinha levantado essa questão de que era um problema de tradução, foi exatamente por isso que, no avanço das discussões, eu também conseguia fazer uma leitura mais abrangente. Eu achei que seria interessante não colocar no esquema gozo da palavra, e sim realmente o gozo da fala. Ou seja, há uma mudança ali apenas como foi um falso problema, na verdade, pensar na discussão de que poderia existir um gozo da palavra e um gozo da fala, e que, na verdade, é uma questão de tradução. Que, de certa maneira, nos deu uma oportunidade de produzir, de ter uma discussão. Inclusive, eu fiquei pensando, né, que esses seminários que a gente está sendo convidada pela diretoria para fazer têm sido muito produtivos para nós, para a nossa formação, para as nossas discussões, para o nosso estudo, para a nossa investigação, que é o que temos feito. A gente foi pesquisar, chamou atenção, e aí a gente viu que era uma questão de tradução, e assim a gente vai sempre acrescentando mais alguma coisa. Surgiu também um comentário, uma certa dúvida. No momento em que Miller apresenta um gozo fálico e apresenta as 4 modalidades de gozo, um gozo fálico, o gozo masculino, o gozo feminino e o gozo da fala, e, portanto, ele distingue 4 modalidades, o gozo fálico se apresenta como diferente ao gozo da fala. Ou seja, o gozo fálico, que é o gozo entendido como um gozo fora do corpo, um gozo da linguagem, ele, nesse momento, ele se distancia, se diferencia nessa apresentação de Miller do gozo da fala. Então, é algo a se pensar e também a tentar precisar melhor o que significaria essa distinção e se ela realmente é uma distinção que tem desenvolvimentos posteriores. Né? Inclusive, é um ponto que a gente está ainda começando a pensar. Estamos começando a pensar o gozo fálico como o gozo da linguagem, da palavra, da fala articulada, e o gozo da fala se referindo à fala não articulada, aos significantes sem ainda articulação. Mas são pontos que a gente pretende seguir pesquisando, investigando. Agora, é curioso, Analice, você trazer dessa forma, porque no seminário 23, eu acho que Lacan apresenta um pouco diferente, pelo menos assim eu entendi. Né? O gozo fálico
ao momento que Lacan toma verdadeiramente o gozo fálico para explicar o que é o falo, não? E ele coloca o falo, evidentemente, não como uma fantasia, não como uma fantasia de castração, fazendo uma diferenciação entre fantasia e a função fálica, a função do falo. E ele coloca o falo como função, e escreve função até com P, como função de fonação. Ou seja, a função de fonação é a função de produzir voz, né? E produzir voz não significa que seja uma voz que esteja articulada ou não, né? Enquanto que o gozo da fala se pode pensar assim aí numa articulação, ou seja, já numa articulação de palavras. Então, o que acho que é possível se fazer, de alguma maneira, é fazer uma conjugação do gozo fálico com o gozo da fala. Ou seja, o caminho no Seminário 23, o esforço, o trabalho é conjugar, não somar, não um absorver o outro, mas conjugar o gozo fálico com o gozo da fala. Ou seja, no Novo Romeu, o gozo fálico ele está colocado entre o real e o simbólico. Ali está o gozo fálico. E contrabalançando esse gozo fálico, ou melhor dizendo, do outro lado, entre o imaginário e o simbólico, é colocado o sentido, o local das representações, inclusive da consistência do corpo, ali naquele local. Então, esse lugar do sentido, me parece que a gente podia tomar como o gozo da fala, ou seja, o lugar das representações, e que se contrabalança com o gozo fálico. Um está em frente ao outro. O Lacan, no Seminário 23, faz uma apresentação do Novo Romeano, destacando o gozo fálico de um lado, o objeto A no centro, e o gozo do sentido no outro lado. Então, acho que aí tem uma ideia de que se contrabalança, não? E que se conjuga, de certa forma, esse gozo da fala, esse gozo do sentido com o gozo fálico, que é uma maneira de poder entender por que essa distinção, mas, ao mesmo tempo, há uma articulação, uma conjugação possível entre o gozo da fala e o gozo fálico. O que você está dizendo, Paulo, é extremamente importante, porque se hoje foi feito esse percurso entre o Seminário 7 e o Seminário 20, isso não quer dizer que seja a última palavra, porque a gente já vê, e você já mostra que do 20 para o 23 já tem um certo ajuste, quer dizer, o percurso continua. Então, eu achei importante você trazer isso para que fique claro que não se trata da última palavra, se trata de uma virada significativa entre o 7 e o 20, uma mudança de perspectiva significativa. Mas Lacan continua, assim como você acabou de dizer, e vai cada vez mais ajustando, aperfeiçoando a teoria a partir exatamente da prática da clínica. Aqui no chat tem uma pergunta da Francine. O gozo da fala poderia ser, se é antes da linguagem, seria a la língua? Então, ela pergunta por uma articulação entre o gozo da fala e a la língua. Você quer falar, Francine? Sim, só não consigo ligar a câmera. Boa noite, obrigada, Paulo, pela exposição, muito didática, muito excelente, muito obrigada. O que eu fiquei pensando, né, mas depois dispensei, foi quando você disse o gozo da fala não articulada, né, antes da linguagem, me remeteu a talvez o gozo de Lalande, né? Antes da fala articulada. Mas aí, quando você traz, então, o gozo da fala como o gozo do sentido,
né, entre imaginário e simbólico, daí me pareceu que não, né, que daí não estaríamos falando de Lalande. Seria mais ou menos essa, assim, a minha pergunta, a minha dúvida. Sim, sim, Francine, só com uma pequena correção. A intervenção que eu fiz trazendo o Seminário 23 foi um pouco para contrapor a interpretação que a Analícia trouxe, de que o gozo da fala seria um gozo da palavra não articulada, que você entendeu como o gozo de Lalande. O que eu trouxe foi para pontuar de que no Seminário 23 esse esquema parece não ter uma sustentação, porque na verdade o gozo fálico ele tem uma conjugação com o gozo da fala. A ideia é exatamente que nesse enodamento, como é que se enoda, como é que se articula o gozo fálico, esse significante não? Em relação a o gozo da fala, ou seja, como conjugar essas duas possibilidades. Então, você vai ter, de um lado, uma relação de gozo, onde tem o real e o simbólico, que é o gozo fálico, e, de um outro lado, você tem uma posição do imaginário com o simbólico, não? Que é o gozo do sentido, o sentido que se instaura nesse local. A ideia é que uma posição contrabalança a outra. É como se fosse haver uma necessidade de conjugação para um certo equilíbrio entre as duas. Não é uma situação de exclusão nem de diferenciação absoluta, mas sim uma sensação de articulação, de possibilidade de conjugação dessas duas formas de gozo. Então, isso eu acho que clinicamente é bem interessante observar, não? Porque eu acho que essa ideia do falo como a função de fonação, ela é muito interessante, porque isso afasta completamente a ideia do falo, como às vezes se tenta entender o falo como um significante da falta, não? Um significante da falta no outro, por exemplo, o significante de abarrado. Se tenta, às vezes, já vi em alguns momentos existir essa comparação. Lacan chama atenção para isso, dizer, não, são coisas completamente diferentes. O significante da falta do outro e o gozo fálico e o falo são coisas completamente distintas. Não há nenhum tipo de homogeneidade entre esses dois conceitos. Então, eu acho que isso é interessante de se pontuar, porque quando a gente fala de um significante da falta do outro, esse significante da falta do outro, é para dizer que o outro não existe. Ou seja, é o significante que demonstra a inconsistência do outro, que não existe um outro que possa fazer consistir a ideia de que nós somos um. Não existe um outro que tenha essa função de consistir que nós somos um. Esse outro não existe. E esse é o drama do ser falante, é como lidar com a falta de um outro que possa vir dar consistência a ele. Então, ao mesmo tempo, se pode pensar que se essa falta do outro, que esse significante de abarrado apresenta, e daí a gente pode muito bem entender por que Lacan diz já no Seminário 20 que o gozo da mulher se aproxima do outro, né? E a mulher tem uma relação muito mais próxima com o outro. Tem até um capítulo, né, sobre o gozo da mulher e Deus, alguma coisa assim, não me lembro bem como é o nome do capítulo. Tenho a impressão que é o capítulo anterior, o capítulo 6, é o capítulo posterior, não lembro bem. Deus e o gozo da mulher. Não? Ou seja, é exatamente a ideia de como se faz essa proximidade da mulher com o grande outro que não existe. Com esse grande outro que não existe. Como o gozo da mulher se dirige ao significante de abarrado, de um outro que não existe. E, no outro lado, nós temos a busca pelo significante fálico. E aí acho que dá para entender um pouco essa ideia de que
em última instância, esse outro que não existe, que não faz, que não dá consistência, pode ser chamado de Deus. Ou seja, Deus seria o outro que faz consistir o ser falante. Ou seja, Lacan vai fazer um comentário interessante, dizendo que o católico fervoroso, aquele formado pelos jesuítas, são inanalisáveis. E ele traz, no Seminário 23, um comentário dizendo que o Millet tinha feito esse comentário a respeito dos japoneses. E os japoneses seriam inanalisáveis. Temos que saber por que Millet colocou essa ideia de que os japoneses são inanalisáveis. De fato, eu não tenho nenhuma referência, talvez alguém dos nossos colegas possa ter alguma referência. Eu soube que recentemente havia um grupo lacaniano estudando psicanálise lacaniana no Japão, mas é uma informação muito de conversas de corredor, não tem uma informação precisa da verdade dessa comunicação. Mas, de fato, a ideia de que não existe um outro, não existe, portanto, um gozo do outro nesse sentido, não, porque o outro simplesmente não existe. Não existe um outro que dê consistência ao ser falante. E o que o ser falante tem que lidar é com essas três dimensões, real, imaginária e simbólica, e na forma como ele faz essa amarração. Não? E do jeito como ele amarra essas três dimensões é que vai dar as modalidades com que ele vai se apresentar em relação à forma os modos de se apresentar o ser falante. Então, Fátima quer fazer uma intervenção. Vamos, Fátima. Eu queria, como o Paulo trouxe aí o Seminário 23, né, e eu queria apenas dizer que acho que nesse seminário, né, que ele vai colocar o falo como uma função de verificação, uma função de resíduo. Então, ele está aí para verificar algo. Ele sai da ideia de significante da falta, do desejo, depois significante do gozo, e aí no Seminário 23, com uma função de verificação e de resíduo. Então, chega assim, é algo bem ainda para a gente destrinchar o que seria o falo nessa função de verificação. Né? Já não tem mais nada a ver, né, como você disse, Paulo, como significante da falta, do desejo, quando ele coloca bem no Seminário 4, Seminário 5, nos demais seminários, e aí já vai, acho que dá até uma função de realce ao falo. Eu concordo, Fátima, com você. Inclusive, eu acho que é exatamente a atuação desse curso de Millet, oportunamente apresentada nesse capítulo do conceito de gozo, é exatamente propor que o parceiro sintoma não é um parceiro interlocutor daquele que apresenta uma falta, mas sim um parceiro sintoma como parceiro de gozo. Ou seja, há um parceiro com o gozo, uma parceria com o gozo, não mais como a ideia de uma interlocução de um parceiro que poderia se dirigir ao outro através da falta do outro. Então, eu acho que isso tem uma mudança de perspectiva na clínica muito interessante, no sentido de que o desejo, ou pelo menos a concepção de desejo, como devemos ter agora, não é a mesma, não é da mesma forma que tínhamos em relação ao desejo como função de barrar o gozo. Sim, talvez como o desejo, pensar como desejo, por isso eu acho que a ideia de se existe alguma forma de expressão do gozo que não seja através da transgressão, talvez pensar que o desejo seja uma forma de veicular o gozo, e não de barrar o gozo, de não ser apenas defesa do gozo. Acho que é uma mudança interessante para se pensar se isso é possível, porque me parece que Millet, com esse curso e esse capítulo, está trazendo deixando permeável a ideia de que isso seria uma possibilidade de se pensar. Porque essa virada do significante barrar o gozo para o significante ser causa de gozo
vai junto com esse ponto aí que você está trazendo do desejo estar conjugado com o gozo, junto com o gozo, não distinto. Sim, de fato, mas não deixa de ser causa final do gozo. Isso. Não deixa o significante continua sendo causa final, termo para o gozo. Ele finaliza o gozo, até pelo menos o seminário 20. Exatamente. Mas o que é acrescentado pela ideia da existência de que a realidade é abordada pelo aparelho de gozo, o que me leva a chamar que esse aparelho de gozo é um aparelho de linguagem, de que a realidade sendo abordada pelo aparelho de gozo significa que o gozo é aparelhado, não pela linguagem. Então, é por isso que, nessa perspectiva, o gozo está em todos os lugares, a onipresença do gozo. Não mais a ideia de que o gozo está localizado em algum lugar, mas sim que é uma onipresença do gozo. Quando estamos aqui debatendo, há um gozo que está presente aqui e que está sendo veiculado. E que não necessariamente é um gozo em conflito, ou seja, é um gozo que tenha uma barreira. Né? É um gozo que é permeável, que é possível ser veiculado pelo desejo também. Então, eu acho que é uma mudança, não sei se para todos aqui isso é uma ideia nova, eu acho que não é uma ideia nova, na minha visão isso é uma ideia que já avançamos, mas que em 1998 isso era uma ideia nova. Em 1998 a concepção era efetivamente, segundo Millet traz, eu acredito no testemunho dele, em 1998 a ideia parece que tomava um contorno de uma oposição entre prazer e gozo, uma oposição entre simbólico e real, significante e fazendo barreira ao gozo. Nessa perspectiva, o que acontece? Já não podemos mais pensar somente em sujeito. Temos que pensar que na parceria sintomática, no processo da parceria sintomática de gozo, aparece um ser falante, um parletre. Ou seja, aparece aí um ser falante, incluindo, porque antes não estava incluído, a presença do corpo. Não? Ou seja, ampliando a noção de gozo para tanto a questão simbólica do significante, como a maneira que se tem de poder abordar agora também pela perspectiva de uma ideia de uma ampliação desse gozo com características mais palpáveis, digamos assim, de uma possibilidade de veicular esse real de uma forma que não seja conflitante, digamos assim. Que também existem formas conflitantes, mas que existem outras formas que não seja pela via da transgressão. Bom, eu acho que essa é uma discussão, tá? É uma discussão que me pareceu ser interessante, historicamente, pelo menos, está em 1998, mas que acho que hoje a gente já avançou um pouco em relação a isso, né? Já tem umas ideias mais atualizadas em relação a como se conceber isso. Da transgressão à onipresença, esse percurso aí. Sim. Porque é muito interessante, porque, veja bem, quando ele diz que o gozo está localizado em Das Ding, eu acho que isso tem, e que o gozo, no seminário 20, está um gozo há uma onipresença do gozo, o gozo está em todas as partes. Acho que é preciso fazer uma pequena diferenciação entre o que é um gozo localizado e o que é o gozo excluído. Ou seja, porque o gozo excluído não é a mesma coisa que um gozo localizado, na minha maneira de ver. Eu acho que um gozo excluído, Das Ding, é um gozo que se marca pela ausência. Ou seja, a inscrição do gozo pela ausência. É isso que é Das Ding. A marca de Das Ding é a inscrição do gozo pela ausência, o que permite exatamente essa possibilidade de entendermos que ali se constitui algo da ordem de um vazio e que sobre esse vazio é que vai se construir todas as possibilidades de criação da diversidade dos objetos do mundo do ser falante. Então, eu acho que, para mim, não é a mesma coisa pensar de que há um gozo excluído e de que há um gozo localizado. O gozo localizado seria, por exemplo, nessa perspectiva, o gozo localizado no objeto A. Aí poderia entender que há um gozo localizado.
Mas tem que se ter alguma diferenciação entre o objeto A e das Ding. Embora, em algum momento, Lacan coloque das Ding como o grande outro absoluto, e, bem recentemente, textos onde ele disse que o pequeno A é o outro absoluto, ou, pelo menos, o absoluto. Então, há aí, parece que uma tentativa de aproximar das Ding com o objeto A. Mas é muito claro de que o objeto A, como ele tem uma consistência meramente topológica, ele não pode ser colocado na posição de das Ding, que é um objeto que, embora Freud coloque como um objeto perdido, é um objeto que nunca existiu, na verdade. Ou seja, o das Ding não é um objeto que existiu, é a inexistência do objeto, mas que a gente acredita, a gente tem que acreditar de que existiu um objeto para que a gente possa buscar e reencontrar, melhor dizendo, acreditar que nós podemos encontrar um objeto que nunca existiu. Essa, eu acho que é a dinâmica que permite que a gente possa entender o funcionamento do gozo no ser falante. E a transgressão do gozo supõe a exclusão, porque ele é transgredido quando é excluído. E a localização supõe também a onipresença, esse binário aí de exclusão e localização parece que tem uma equivalência entre a transgressão e a onipresença. E essa questão do objeto também é muito interessante, porque marca uma diferença assim, básica entre Freud e Lacan, quando Freud trazia o objeto como perdido e Lacan traz como inexistente. Você comenta aí que, mesmo sendo inexistente, ele tem uma conotação de que é um objeto perdido. Sim, exatamente. Ô, Paulo, posso tirar uma dúvida? Sim, claro. Pode, Francisco. Quando você fala que é objeto perdido, eu não concordo muito. Objeto que nunca existiu, eu não concordo muito com você. Porque eu acho que o próprio Lacan fala no Seminário da Angústia que ele fala dos restos do ânimo, restos do parto, de uma coisa que você já teve, que você procura, que você não vai achar mais nunca, mas que você já tinha encontrado. Você tem razão nesse sentido de que aí eu acho que você está falando em objetos que está na série dos objetos lá. Mas o que estou falando com eu estou falando besteira, entendeu? Eu e a Analícia estamos chamando a atenção, não é dos objetos que estão na série dos objetos A. Nós estamos chamando a atenção para das Ding como esse objeto que Freud chama de um objeto primordialmente perdido, que nunca existiu, na verdade, né? Que é um mito, é uma construção que se faz, né? Em função de se perder esse elo entre o que é da ordem do organismo e o que é da ordem simbólica e do real e imaginário. Ou seja, esse elo perdido, esse mistério que ocorre, não? Dessa passagem de um organismo para uma constituição, chamemos constituição subjetiva, isso passa por uma construção mítica sobre uma ideia de que houve um objeto que foi um objeto de satisfação e que se perdeu, e que a gente vai em busca disso. Na verdade, a gente não vai em busca disso. A gente vai em busca dos signos, das marcas que nós mesmos construímos a respeito desse mito de que houve um objeto que um dia foi satisfatório. Então, eu acho que isso é diferente um pouco do você traz é justo, não? Ou seja, mas não é esse objeto, o objeto A, como restos, dejeto, como não é nessa dimensão dessa série de objetos que nós estamos discutindo, mas sim mesmo como a ideia de um objeto absoluto, das Ding, a coisa em si, não? Impensável, inefável, que não se fala, que não se pode dizer sobre ela, não? Que funciona como o pilar. Não? Poderíamos dizer que eu acho que poderíamos aproximar das Ding, por exemplo, ao gozo
do outro barrado. Ou seja, eu acho que cairia bem da Jing no lugar do outro barrado, dessa relação entre o real e o imaginário, nesse lugar de inexistência. Ou seja, na verdade, a Das Jing é marcado como uma ausência. A inscrição de Das Jing, a inscrição de um gozo como ausente. E é exatamente por existir, por ter essa inscrição de um gozo como ausente, por existir um vazio, que a gente pode construir o gozo fálico, o sentido, e fazer todas as amarrações. Isso aí. Mais alguma questão, observação? Pablo. Eu queria comentar sobre o gozo fálico, que parece que aparece bem nessa dimensão no campo da psicose, quando aparece como invasivo, parasitário, esse gozo da linguagem fora corpo, que invade nas vozes alucinatórias, por exemplo. Parece que ajuda a pensar a dimensão do gozo fálico a essa altura tão diferente daquele gozo que é significante da falta do outro. Com essas vozes invasivas que vêm de fora, nesse sentido. Parece que há alguma diferença aí com o que se chama do gozo da fala, né? Que não saberia articular agora. Porque não se costuma falar dessa dimensão do gozo fálico como esse gozo invasivo e parasitário da linguagem no corpo. Mas você está falando, está se referindo ao gozo fálico como o gozo do significante da falta do outro, é isso? Não, contrapondo a essa dimensão, o gozo fálico mais nessa altura Paulo traz do Seminário 20, o gozo fálico que vai saindo desse lugar para se situar como esse gozo fora corpo. Porque o gozo, justamente como está sendo trazido no Seminário 20, é o gozo da onipresença, e a presença é justamente o contrário da falta, né? Então, esse contraponto está aí, está posto aí. No Seminário 23, como o Paulo apontou, vai haver uma, vamos dizer assim, se a palavra é essa, não sei, mas assim, um aperfeiçoamento, uma melhor precisão disso aí, digamos assim. Mas é interessante o que Pablo traz, porque, na verdade, essa ideia do gozo fálico como um parasita do corpo, ela é bem, clinicamente, bem pontuada por Pablo. Ou seja, isso demonstra claramente a ideia de que o gozo fálico, embora ele se nutra do corpo, não é? Ele não está no corpo, ele não é um gozo no corpo, é um gozo da linguagem, é um gozo fora do corpo. E para as pessoas que têm experiência com o trabalho com psicose, e Pablo tem experiência também com a área de droga-adicção, eu acho que essa possibilidade de ver claramente como é que é a fala desses pacientes e como é o gozo fálico, há que se perceber aí que há uma distinção entre a fala e esse gozo fálico. Ou seja, como é que um psicótico lida com a sua própria fala, como ele lida com a fala e como ele lida com o gozo fálico. Esse gozo fálico que aparece aí na dimensão real. Veja que o gozo fálico ele conjuga, dentro do esquema borromeano,
uma dimensão real e a dimensão simbólica. E na psicose ele aparece na dimensão real, demonstrando a presença real do falo, como disse Pablo, né? E isso, eu acho que pode nos ajudar, se Pablo puder falar um pouco mais sobre isso, a fazer essa distinção entre, portanto, como é a fala do psicótico, levando em consideração que é perceptível a diferença que ele faz com o gozo fálico como um gozo intrusivo, como um gozo que vem de fora, como um gozo da linguagem. Não sei se ficou claro, porque na neurose isso se confunde um pouco. Na neurose, a conjugação entre o gozo fálico e o gozo da fala, essa conjugação entre os dois se contrabalança e a gente não vê claramente a distinção entre o gozo da fala e o gozo fálico. Não fica muito claro, mas a psicose ela escancara isso. Ela demonstra claramente isso que Pablo pontuou muito bem. Tânia. Pablo, se você quiser falar depois de Tânia, você pode dar uma palavrinha. Boa noite. Paulo, você trouxe aí nesse texto o gozo, a possibilidade de um gozo para além da transgressão, um gozo onipresente, um gozo na nossa fala, e em algum momento você trouxe a possibilidade de outras vias de gozo. Você, se eu entendi bem, você trouxe o desejo como uma possibilidade, como um condutor de gozo, a fantasia. E eu fiquei pensando naquela frase, né? Só o amor permite ao gozo condescender ao desejo. Então, eu fiquei pensando como o amor poderia entrar aí, ou melhor, como o gozo entraria aí no amor. Se seria... O amor poderia, em algum momento, também ser um condutor de gozo. É interessante sua colocação. Eu acho que você fez uma excelente pontuação e talvez a via que segue o ensino de Lacan seja exatamente talvez por isso a gente esteja tão preocupado ultimamente estudar tanto a questão do amor. Não? O amor não na dimensão lírica, não na dimensão romântica, não na dimensão de um amor narcísico, da especularidade imaginária, mas uma via da dimensão do amor, não, como algo da ordem do gozo. Lacan vai falar de gozo do amor. Não? O gozo do amor. Quer dizer, vai fazer essa junção dessas duas palavras aparentemente distantes uma da outra, mas eu acho que no cenário 20 é possível localizar, se não me engano, no 20, essa junção de gozo do amor. Então, eu acho que você fez uma excelente intervenção e é exatamente por onde uma das vias que eu pensava é de que seria a via do amor, nessa perspectiva que você trouxe, uma via de veicular o gozo sem passar por uma transgressão, necessariamente. Ok, obrigada, Paulo. É uma intervenção, Tânia, que se dirige ao tema da nossa jornada e que você e todos se animem também a contribuir, levar trabalhos e continuar essa discussão. Pablo, você quer dizer alguma coisa? Sim, só lembrar que hoje vence o prazo de inscrição com desconto para nossas jornadas. Lembrar disso. Então, falta um pouquinho para as 12 badaladas. Ai, desculpa, minha internet parou, mas tudo bem, já peguei o finalzinho, Ana. Obrigada aí pelo convite para todos nós. Isso. Então, acho que chegamos no horário, tivemos uma boa discussão que deverá continuar, deverá seguir. Paulo, se você quiser dizer alguma coisa para fazer um fechamento, estamos aí. Não, é somente agradecer a todos que fizeram intervenção. Acho que as intervenções sempre são estimulantes, no sentido de que a gente possa repensar e pensar coisas de outra forma, e também ao nosso conselho, não, que tem sido uma experiência muito gratificante, essa de poder compartilhar com vocês do conselho, não, da EBP, essas dúvidas e, enfim, poder elaborar melhor
conceitos que a gente tem uma noção, mas que às vezes não temos muita sustentação epistêmica fácil à mão para apresentar. Então, é só agradecer mesmo a presença de todos que ficaram escutando essas coisas e continuar aí o nosso trabalho. Ok. A todos, então, uma boa noite e nos veremos daqui a 15 dias, porque na próxima quarta é feriado. Boa noite, Boa obrigada, noite. Paulo, Analícia. Boa noite, Parabéns. obrigada. Boa noite, obrigada, Boa Paulo. noite. Tchau. Boa noite, Alessia.